Era uma sexta-feira chuvosa, quando Eduardo Mendes chegou ao Palazzo Dorato, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Com seus 45 anos, ele havia construído um império imobiliário do zero. Mas o sucesso havia endurecido seu coração, de uma forma que ele ainda não compreendia completamente. Naquela noite, Eduardo não imaginava que encontraria alguém que mudaria sua perspectiva para sempre. Alguém que seu próprio preconceito o impediria de reconhecer inicialmente. Na entrada do restaurante, uma mulher negra de 38 anos chamada Sandra estava esperando debaixo da marquise, tentando se proteger da chuva torrencial. Suas roupas simples estavam encharcadas, seus cabelos grudados no rosto. Ela segurava uma sacola plástica com as duas mãos, tremendo de frio. Eduardo passou por ela sem nem olhar, suas roupas de grife e guarda-chuvas caros o protegendo perfeitamente dos elementos. Para ele, pessoas como Sandra eram apenas parte da paisagem urbana, invisíveis e irrelevantes. Mas Sandra não estava ali por acaso. Ela tinha um motivo muito específico para estar naquele local, naquela noite exata. Um motivo que Eduardo descobriria em breve. Dentro do restaurante, Eduardo se acomodou em sua mesa reservada, a melhor do estabelecimento. Ele estava esperando seu filho Miguel, de 16 anos, para um jantar importante. Queria conversar sobre o futuro do menino, sobre os negócios da família, sobre como ele deveria se comportar na sociedade. Enquanto esperava, Eduardo notou através da janela que a mulher ainda estava do lado de fora, agora visivelmente desesperada. A chuva havia intensificado e ela procurava desesperadamente um lugar para se abrigar. Que situação deplorável, Eduardo murmurou para si mesmo. O que uma pessoa assim está fazendo neste bairro? Sandra, na verdade, havia trabalhado como diarista nas casas daquele bairro nobre por mais de 15 anos. Conhecia cada rua, cada família, cada história. Mas naquele dia, ela não estava ali como funcionária. Estava ali como mãe desesperada. Finalmente, Sandra decidiu entrar no restaurante. Ela sabia que não tinha dinheiro para consumir nada, mas a chuva estava ficando impossível de suportar. Ela apenas precisava de alguns minutos de abrigo. Quando Sandra cruzou a porta do Palazzo Dorato, seus tênis velhos espirrando água no mármore italiano, o silêncio no restaurante foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ela. Clientes bem vestidos sussurraram entre si, claramente incomodados com sua presença. O maitre Giuseppe imediatamente se dirigiu a ela com uma expressão de desaprovação total. Senhora, me desculpe, mas este é um estabelecimento de alta gastronomia. Temos um código de vestimenta que deve ser respeitado. Sandra abaixou a cabeça envergonhada. Eu sei, moço. Eu só queria me abrigar da chuva por alguns minutinhos. Não vou incomodar ninguém. Mas Eduardo, observando a cena de sua mesa, ficou indignado. Ele chamou Giuseppe com um gesto imperioso. Giuseppe, que tipo de estabelecimento vocês estão administrando? Deixar qualquer pessoa entrar aqui? Isso é inadmissível. Giuseppe assentiu rapidamente. Tem razão, Sr. Mendes. Vou resolver isso imediatamente. Eduardo se levantou de sua cadeira, sua voz alta o suficiente para todos ouvirem. Esta é exatamente a degradação que está acontecendo com nossa cidade. Pessoas que não sabem seu lugar, invadindo espaços que não lhes pertencem. Sandra levantou os olhos para Eduardo e por um segundo algo passou entre eles. Um lampejo de reconhecimento que Eduardo não conseguiu identificar. Mas sua raiva era maior que qualquer outra sensação. Senhorita, Eduardo disse apontando para a porta, a senhora está claramente no lugar errado. Este restaurante é para pessoas que podem pagar por ele. Sugiro que procure um lugar mais adequado ao seu padrão. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Sandra. Não era apenas a humilhação pública, era a ironia cruel da situação que Eduardo não conseguia enxergar. Por favor, senhor, Sandra disse suavemente, eu só preciso de alguns minutos. Prometo que não vou incomodar. A senhora já incomodou, Eduardo replicou. Giuseppe, chame a segurança. Quero essa pessoa removida imediatamente. Mas nesse momento,
a porta do restaurante se abriu novamente e Miguel Mendes entrou correndo, totalmente encharcado pela chuva. O jovem de 16 anos procurou rapidamente com os olhos até localizar seu pai. Pai, desculpa o atraso. O trânsito estava terrível e... Miguel parou no meio da frase quando viu Sandra. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Sandra! Miguel gritou, correndo em direção à mulher com um sorriso enorme no rosto. Eduardo ficou completamente paralisado quando viu seu filho abraçar aquela mulher com uma alegria e carinho que ele raramente via no menino. Miguel! Meu menino! Sandra exclamou, abraçando-o de volta com lágrimas de alegria. Você cresceu tanto. Mal posso acreditar. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu filho conhecia aquela mulher. Como isso era possível? Sandra, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, preocupado ao notar suas roupas molhadas e sua expressão de tristeza. Eu vim te procurar, Miguel. Precisava muito falar com você. Foi então que Eduardo se aproximou, completamente confuso e com uma sensação crescente de que havia cometido um erro terrível. Miguel, Eduardo disse com a voz trêmula, Você conhece essa senhora? Miguel olhou para seu pai, com uma expressão de desapontamento profundo. Pai, esta é Sandra. Ou mulher que praticamente me criou quando você estava sempre viajando a trabalho. O mundo de Eduardo desabou naquele momento. Sandra havia sido a babá de Miguel, dos 2 aos 12 anos. Durante uma década, ela foi quem acordou de madrugada quando ele tinha pesadelos. Foi quem o levou ao médico quando Eduardo estava em reuniões. Foi quem o ajudou com lição de casa, quem o consolou quando ele chorava, quem comemorou suas pequenas vitórias. Você se lembra, pai? Miguel continuou, sua voz carregada de emoção. Sandra era quem estava lá quando você não estava. Que era? Quase sempre. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele lembrava de Sandra, claro, mas ela sempre havia sido apenas a babá para ele. Uma funcionária, alguém que ele pagava para cuidar de seu filho enquanto ele construía seu império. Sandra, Eduardo sussurrou, finalmente reconhecendo a mulher que havia dedicado 10 anos de sua vida para cuidar de Miguel, como se fosse seu próprio filho. Olá, senhor Eduardo, Sandra disse suavemente, enxugando as lágrimas. Peço desculpas por incomodar. Eu não sabia que vocês estavam jantando aqui. Miguel segurou a mão de Sandra com carinho. Sandra, o que aconteceu? Por que você estava procurando por mim? Sandra respirou fundo, reunindo coragem para contar a verdade. Miguel, meu filho Daniel está no hospital. Ele tem 14 anos agora. Você se lembra dele? Vocês brincavam juntos quando eu o trazia para casa às vezes. Miguel assentiu rapidamente. Claro que lembro. O Daniel, como ele está? Ele precisa de uma cirurgia urgente no coração. Custa R$80 mil. E eu já tentei tudo. Já pedi empréstimo, já vendi tudo que tinha. Vim aqui porque você é como um filho para mim. E não sabia mais quem procurar. Eduardo ouviu cada palavra como se fosse uma punhalada. Enquanto ele havia humilhado Sandra publicamente, ela estava desesperada, tentando salvar a vida de seu filho. Pai, Miguel disse, olhando diretamente para Eduardo. Nós temos que ajudar Sandra. Ela cuidou de mim como ninguém nunca cuidou. O restaurante inteiro estava observando a cena em silêncio absoluto. Eduardo percebeu que todos estavam testemunhando não apenas sua crueldade, mas também sua completa falta de reconhecimento por alguém que havia sido fundamental na vida de seu filho. Sandra, Eduardo disse, sua voz quebrando. Eu não sabia. Eu não reconheci... Não precisa se explicar, senhor Eduardo. Sandra respondeu com uma dignidade que deixou Eduardo ainda mais envergonhado. Eu entendo meu lugar. Não. Miguel explodiu, sua voz ecoando pelo restaurante. Você não entende seu lugar, Sandra? Seu lugar é na nossa família. Seu lugar é sendo respeitada pelo que você fez por mim. Eduardo começou a chorar. Lágrimas de vergonha, de arrependimento, de reconhecimento tardio.
Por 10 anos, ele havia confiado o bem mais precioso de sua vida para Sandra. E agora, quando ela mais precisava, ele a havia tratado como lixo. Giuseppe, Eduardo chamou o maitre. Traga a melhor mesa do restaurante para Sandra e prepare o melhor jantar que vocês têm. Não, senhor Eduardo. Sandra disse gentilmente. Não precisa fazer isso. Eu só vim pedir ajuda para o Daniel. Eduardo se ajoelhou na frente de Sandra, no meio do restaurante lotado de pessoas da alta sociedade paulistana. Sandra, me perdoe. Me perdoe por não ter reconhecido você. Me perdoe por ter te tratado dessa forma. Me perdoe por ter esquecido tudo que você fez por meu filho. Os clientes do restaurante estavam em choque total. Eduardo Mendes, um dos homens mais poderosos de São Paulo, estava ajoelhado, pedindo perdão para uma mulher que ele havia tentado expulsar minutos antes. Senhor Eduardo, por favor, levante, Sandra disse, tocando gentilmente seu ombro. Não precisa se humilhar assim. Preciso sim, Eduardo respondeu ainda de joelhos. Porque foi exatamente isso que eu fiz com você. Te humilhei. Te tratei como se você fosse nada, quando na verdade você foi tudo para meu filho quando eu não consegui ser. Miguel estava chorando também, vendo seu pai finalmente reconhecer o valor de Sandra. Eduardo se levantou e pegou seu celular. Sandra, eu vou ligar para o melhor cardiologista pediátrico do país. Daniel vai ter a melhor cirurgia, no melhor hospital, com os melhores médicos. E eu vou pagar cada centavo. Senhor Eduardo, eu não posso aceitar. Você pode e vai aceitar, Eduardo interrompeu. Não é caridade, Sandra. É dívida. Uma dívida que eu deveria ter reconhecido há muito tempo. Naquela noite, Eduardo cancelou todos os seus compromissos. Ele levou Sandra ao hospital, onde Daniel estava internado. Quando Eduardo viu o menino de 14 anos, magro e pálido na cama de hospital, ele lembrou imediatamente do próprio Miguel naquela idade. Daniel, Eduardo disse suavemente, eu sou Eduardo, pai do Miguel. Você vai ficar bom, eu prometo. Daniel sorriu fracamente. O tio Eduardo da Sandra. Ela sempre falava do Senhor e do Miguel. Eduardo sentiu outro punhal no coração. Mesmo depois de tudo, Sandra sempre falava bem dele para seu filho. A cirurgia de Daniel foi um sucesso total. Eduardo contratou os melhores especialistas, garantiu que ele tivesse acompanhamento médico pelo resto da vida e ainda pagou os estudos do menino numa escola particular. Mas Eduardo não parou por aí. Ele ofereceu um emprego executivo para Sandra em uma de suas empresas. Você tem uma inteligência emocional que minha empresa precisa, ele disse. Quero você cuidando do departamento de recursos humanos. Sandra aceitou, mas com uma condição. Ela queria implementar um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários domésticos. Para que outras crianças como o Daniel tenham oportunidades que eu nunca tive, ela explicou. Miguel, que havia assistido a toda a transformação de seu pai, decidiu que queria seguir carreira em medicina para ajudar crianças como Daniel. Sandra me ensinou que cuidar dos outros é o propósito mais nobre que existe, ele disse. 6 meses depois, Eduardo organizou uma festa de aniversário especial para Miguel. Mas a pessoa que ele mais fez questão de homenagear foi Sandra. Sandra, Eduardo disse em seu discurso para todos os convidados. Durante 10 anos, você foi a mãe que meu filho precisava quando eu estava ocupado demais, sendo empresário para ser pai. Hoje, quero reconhecer publicamente que você não é apenas uma funcionária da nossa família. Você é nossa família. Sandra chorou de emoção. Daniel, já completamente recuperado, estava ao lado dela, saudável e feliz. Eduardo continuou. Naquela noite, no restaurante, eu quase cometi o maior erro da minha vida. Quase expulsei a pessoa que mais amor deu ao meu filho. Sandra me ensinou que valor não se mede por dinheiro ou aparência. Se mede por caráter. A empresa de Eduardo implementou um dos programas de diversidade mais avançados do país. Sandra se tornou vice-presidente de recursos humanos.
responsável por contratar e promover talentos, independentemente de origem social ou cor. Daniel se tornou o melhor amigo de Miguel, e os dois meninos cresceram como irmãos. Eduardo aprendeu a ser o pai, que havia falhado em ser antes, inspirado pelo exemplo de cuidado que Sandra sempre demonstrou. 2 anos depois, Sandra foi convidada para dar uma palestra sobre inclusão social num congresso de empresários. Eduardo estava na plateia, aplaudindo orgulhoso. Há 2 anos, Sandra começou seu discurso. Um homem muito poderoso quase me expulsou de um restaurante porque julgou meu valor pela minha aparência. Hoje, esse mesmo homem é meu chefe, meu amigo e alguém que aprendi a respeitar profundamente. Ela olhou diretamente para Eduardo. Porque ele teve coragem de reconhecer seu erro e mudar, ele me ensinou que nunca é tarde demais para ser uma pessoa melhor. Eduardo se levantou e aplaudiu, lágrimas nos olhos. Toda a plateia o acompanhou numa ovação de pé. Depois da palestra, um jovem empresário se aproximou de Eduardo. Como o senhor conseguiu mudar tanto? Admito que também tenho preconceitos, Eduardo respondeu. Eu descobri que meus preconceitos estavam me impedindo de enxergar pessoas extraordinárias. Sandra cuidou do meu filho melhor do que eu. Ela merecia meu respeito, não meu desdém. Miguel, agora estudante de medicina, sempre conta para seus colegas. Minha mãe biológica morreu quando eu era bebê, mas eu tive 2 mães na vida. Uma me deu a vida, a outra me ensinou a vivê-la com amor. Sandra é minha segunda mãe, e meu pai finalmente aprendeu a enxergar isso. Daniel, hoje um jovem de 16 anos saudável e estudioso, sempre diz: minha mãe me ensinou que não importa como as pessoas te tratam. O que importa é como você trata as pessoas. Eduardo aprendeu isso e mudou nossa vida. Eduardo transformou completamente sua perspectiva sobre riqueza e sucesso. Ele criou uma fundação que oferece cirurgias gratuitas para crianças carentes, em homenagem à luta de Sandra para salvar Daniel. Antes, eu achava que sucesso era acumular dinheiro, Eduardo disse numa entrevista. Sandra me ensinou que sucesso é acumular pessoas que se importam com você. E isso não se compra. Sandra se tornou uma das executivas mais respeitadas do país, pioneira em programas de inclusão social. Mas ela sempre diz que sua maior conquista foi criar 2 filhos extraordinários: Daniel, seu filho biológico, e Miguel, filho do seu coração. A história deles virou exemplo internacional de como o preconceito pode ser vencido pela empatia, como o orgulho pode ser superado pela humildade e como uma simples babá pode ensinar a um milionário o verdadeiro valor da vida. Eduardo ainda vai ao Palazzo Dorato regularmente, mas agora ele sempre convida Sandra para jantar com ele. O Maitre Giuseppe sempre os recebe com o maior respeito, lembrando da noite que mudou a vida de todos. Naquela noite chuvosa, Eduardo sempre conta: eu quase expulsei um anjo da minha vida. Sandra me ensinou que Deus, às vezes, manda os anjos disfarçados, e só os corações puros conseguem reconhecê-los. Miguel e Daniel hoje são inseparáveis. Estudam medicina juntos, sonham em abrir uma clínica gratuita para crianças carentes. Eles sempre dizem que aprenderam com Sandra e Eduardo que família não é sobre sangue, é sobre amor. E Sandra sempre termina suas palestras com a mesma frase: não importa como você é tratado, trate os outros com dignidade, porque você nunca sabe quando aquela pessoa pode ser a resposta para suas orações. Esta é uma história sobre preconceito e redenção, sobre uma babá que ensinou a um milionário o valor do amor e sobre um pai que quase perdeu a chance de conhecer o anjo que havia cuidado de seu filho por 10 anos. Mas, acima de tudo, é uma história sobre segundas chances e sobre como o amor de uma mãe, seja biológica ou do coração, pode transformar não apenas vidas, mas gerações inteiras, porque no final das contas, Eduardo descobriu que a pessoa mais rica não é quem tem mais dinheiro, mas quem tem mais pessoas dispostas a abraçá-lo quando ele mais precisa.
E Sandra sempre soube disso. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a enxergarem além das aparências. Porque todos nós podemos ser como Eduardo, reconhecendo nossos erros e mudando, ou como Sandra, tratando todos com amor, independentemente de como somos tratados.